Como ganhar R$ 1.300 todos os meses sem ter que trabalhar por isso? Bom, essa deve ser uma dúvida de muitas pessoas, mas durante todo esse vídeo, eu vou te explicar como fazer isso e como funciona cada processo para chegar nesse valor mensal de maneira totalmente automática. Então peço para você que fique até o final para entender cada passo desse vídeo. Lembrando que esse valor mencionado é apenas um exemplo, considerando que um salário mínimo, hoje em dezembro de 2023, está em torno de R$ 1.320. Então, se esse valor não fizer sentido para você, se for muito alto ou muito baixo, basta enquadrá-lo de acordo com a sua situação financeira e sua realidade atual. Primeiro, para que isso aconteça, você precisa estar engajado em qualquer tipo de investimento que te dê um retorno. Vamos colocar como exemplo neste vídeo um investimento de renda fixa que nos retorne 1% ao mês. Quanto você teria que investir? E por quanto tempo para gerar um retorno de R$ 1.320 por mês? Eu vou te explicar em 3 cenários diferentes, baseado na situação econômica de grande parte dos brasileiros. Vou citar primeiramente com R$ 200, depois com R$ 500 e com R$ 1.000. Antes, você precisa saber que existe algo chamado juros compostos, que será o fator importante em todo esse vídeo. Os juros compostos são um tipo de juros que se acumulam ao longo do tempo, de forma que os rendimentos gerados também são incorporados ao montante inicial. Isso significa que, à medida que o tempo passa, os juros são calculados não apenas sobre o valor inicial, mas também sobre os juros acumulados anteriormente, que são juros que retornam por você investir o seu dinheiro, que no nosso exemplo seria um retorno de 1% ao mês. Hoje existem vários tipos de investimentos e várias modalidades diferentes, mas nesse vídeo vou detalhar o investimento em uma renda fixa, que nos retorne 1%, como mencionado. Durante todo esse processo, a regra é investir e reinvestir o retorno, fazendo com que geremos o efeito bola de neve dos juros compostos. Supondo que você iniciaria investindo R$ 200 todos os meses, começando agora, em 2023. Lembrando que todos os rendimentos seriam de 1% ao mês, somado junto um tributo de 0,22%, que seria o imposto de renda. Então teríamos líquido 0,78% ao mês, sendo isso já o nosso rendimento líquido descontado todos os impostos. Vamos usar uma calculadora online de juros compostos para nos ajudar na soma. Iniciamos com R$ 200, a uma taxa de juros de 0,78 ao mês, ou seja, em um investimento que nos renderia mais de 1% ao mês. No nosso exemplo, estamos com um investimento de 1%, menos o IR de 22%, que se refere aos tributos. Vamos simular quanto teríamos se investimos R$ 200 por 240 meses nos juros compostos. No final desse período, teríamos mais de 141 mil acumulado, saindo somente do nosso bolso R$ 48 mil, e o rendimento que foram apenas os juros compostos, quase R$ 93 mil. Observe, o valor dos juros ultrapassa o valor investido. No primeiro mês, os rendimentos seria apenas de R$ 1,56, já com os tributos descontados. Para começar a render mais de R$ 100 mensal, demoraria cerca de 53 meses. Pode parecer que não está tendo resultado, mas os juros compostos começam a fazer efeito depois de um certo tempo. Para começarmos a receber os primeiros R$ 1.000 mensais, demoraria cerca de 231 meses. Lembre-se, estamos falando desse rendimento para o resto de sua vida, investindo apenas R$ 200 mensais, que é um valor onde qualquer brasileiro de qualquer classe social pode ter acesso. Temos também a seguinte questão: conforme o tempo vai passando, os R$ 200 de hoje não teria o mesmo valor amanhã. Isso acontece devido à inflação, por isso recomendo que, se possível, altere esse valor de um modo que acompanhe a inflação do ano atual. Repare que o rendimento ultrapassa R$ 1.000 e o total tirado do nosso bolso, pouco mais de R$ 46 mil. Os juros que o tempo nos deu foram mais de R$ 83 mil, ou seja, quase o dobro do valor, nos dando um total acumulado de mais de R$ 130 mil. O rendimento de R$ 1.000 já seria com os tributos descontados, em um investimento de 1% ao mês. Se fosse um rendimento um pouco acima, já teríamos R$ 1.320 mensais para o resto da vida. Agora observe,
Para termos R$ 1.300, teríamos que investir por 260 meses. Talvez pela sua idade hoje você deve estar pensando que 260 meses é muito tempo, mas a única forma de encurtar esse tempo é aumentando os aportes mensais. Você pode iniciar investindo um certo valor e ir aumentando com o tempo. Vamos ver um exemplo iniciando com R$ 500. Vamos colocar R$ 500, 0,78% de rendimento, que seria o líquido já com os tributos, investindo por o mesmo valor por 165 meses. Observamos que teríamos mais de R$ 168 mil acumulado. Tirado do nosso bolso durante esse tempo apenas R$ 83 mil, e nos trazendo um total de juros maior do que o tirado do nosso bolso, que seria mais de R$ 85 mil. Agora vamos diminuir esse tempo aumentando os aportes para R$ 1.000. Para termos mais de R$ 1.300 mensais de rendimento, levaria cerca de 108 meses, ou seja, um total de 9 anos investindo sem sacar R$ 1 sequer. Observe que quanto maior o valor, menor o tempo para atingir o objetivo mencionado. Portanto, notamos que os juros compostos, dependendo do valor investido, leva cerca de 10 anos para dobrar seu investimento. Mas quais os rendimentos seguros que nos dá essa rentabilidade mensal e como fazer para iniciar esse planejamento? No próximo vídeo, irei revelar em quais mercados você pode investir tranquilamente pensando em seu futuro. Fiquem ligados. Até lá!